Quem é pai aqui? Ergue a mão. Mãe, ergue a mão. Bênção, não é? Que bênção. Isso é muito gratificante. Você lembra quando o teu filho falou pela primeira vez, papai? Lembra? Você lembra quando o teu filho falou pela primeira vez, mamãe? Falou primeiro papai ou mamãe? Em alguns casos fala papai, em outros casos fala mamãe. Mas via de regra é mais fácil falar papai. É mais fácil falar papai. Foneticamente, papai. Não que ela quer se referir ao pai, mas a palavra papai sai, porque o papai fica lá. Fala papai, fala papai, fala papai. E acaba, via de regra, acontecendo isso. Via de regra acontecendo isso. A palavra do Senhor, lá em Romanos capítulo 8, versículo 16 e 17, fala assim: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Novamente, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Pai, a Tua palavra foi lida. Pedimos, ó Pai, que o Senhor venha encher nossos corações com essa verdade, e que em nome do Senhor Jesus, ó Pai, o Senhor venha nos fortalecer e nos guardar, e que essa identidade de filho venha ficar encravada em nossos corações, em nossa mente, no nosso homem interior, para que nós venhamos viver como filhos do Senhor. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém, ó Pai. Amém. Meus amados, mais do que saber que somos filhos de Deus, mais do que saber que aqueles que estão no Senhor são filhos do Senhor, mais do que saber que Deus é Pai e não padrasto, como alguns falam, né? E olha, então Deus vai amar e Deus vai cuidar, é ter essa identidade em nosso coração, é ter essa marca em nosso coração. Antes de sermos resgatados por Deus, nós não tínhamos esperança, estávamos perdidos, sem um lar, sem uma família, estávamos mortos, nossos delitos e pecados. E quando Deus nos adotou, nos fez filhos, nos amou e nos cuidou como filhos. Como filhos, Ele nos deu a esperança, a certeza de um futuro, e Ele nos deu um lar, uma casa, um lugar onde nós podemos dizer irmãos, um lugar onde nós podemos invocar o nosso Pai. Mas esse lugar não é determinado a esse local, mas em todo o local. Ele nos introduziu a uma família imensa, nos deu um lar, uma cidadania, uma identidade. Uma identidade. Ele nos fez nascer de novo. Ele nos dotou de dons espirituais para sermos úteis na casa do Senhor, na obra do Senhor, na comunidade cristã, e capazes de adorá-lo em espírito e em verdade. Capaz de adorá-lo em espírito e em verdade. Por isso, nosso tema dessa noite, o Deus que podemos chamar de Pai. O Deus que podemos chamar de Pai. Deus não é apenas Deus, aquele que é o Criador de todas as coisas, é o onipotente, onisciente, aquele que sabe tudo o que acontece no mundo, o Criador de tudo, e aquele que está lá no céu, olhando sobre a terra, o que os homens fazem. Não, sim, tudo isso é verdade, Deus está lá no céu, Deus é o Criador de todas as coisas, tem todo o poder, conhece tudo. Mas ao mesmo tempo que Ele é toda essa questão, Ele é o Deus que nós podemos chamar de Pai. Pai. E isso abre
uma nova oportunidade, porque podemos confiar em nosso Pai, porque já somos adotados. Nós não vamos ser filhos lá na eternidade, mas nós já somos adotados e já somos filhos do Senhor por adoção. Veja só os versículos 14 a 16. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebemos o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos o quê? Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito, porque somos filhos de Deus. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito, porque somos filhos de Deus. Nós não recebemos o espírito de escravidão. Fomos e somos adotados e encorajados a viver como filhos do Senhor e a clamar e a buscar a Deus não apenas como Deus, mas como Pai, como aquele que faz parte da família e aquele que é adotado. Para quê? Para ser fortalecidos e encorajados pelo nosso Pai. Deus Pai Todo-Poderoso. E aqui nós vamos pensar um pouquinho sobre o projeto, ou processo de adoção. Quero contar uma história verídica. Uma garotinha foi deixado pela sua mãe em uma família, em uma casa, aonde ela estava indo trabalhar alguns dias como diarista. Foi abandonada por essa mãe nessa casa, deixada de lá, para trabalhar em outra casa e não voltou mais para buscar essa garotinha. Enquanto a sua mãe estava ausente, essa família pegou, levou para as autoridades lá, porque essa criança havia sido abandonada na casa, e o juiz decretou: vocês vão ser aqueles que vão cuidar dessa criança enquanto a sua mãe não volta. Vocês vão ter uma guarda provisória. Os anos foram passando e todo ano o pai dessa família ia perante o juiz, apresentava a garota que crescia, estava em um lar sendo criada, educada, e com escolas e assim por diante. E todo ano o pai dessa casa apresentava o pedido de adoção definitiva daquela criança, ou a guarda definitiva daquela criança. Mas todo ano esse pedido era negado. Não se dava ao pedido, o juiz não autorizava, ou não dava a sequência do processo de adoção. Passou 16 anos e essa mãe não voltou para buscar a sua filha que havia deixado. A família acolheu, cuidou, amparou, e o processo vai se continuando. Quando essa criança, essa garotinha completou 18 anos, ela chegou perante o juiz e ali disse: eu quero ser adotada por essa família, porque essa família é minha família. Eu tenho vivido a minha vida quase que inteira nesse lar, nessa casa, e eu quero chamar eles de pai, e eu quero ter esse sobrenome deles no meu nome. Ser filha dessa casa. E automaticamente aquela juíza deu a guarda definitiva para essa família, para os pais. E ela teve o direito de colocar em seu sobrenome, o sobrenome daquela família, se tornando filha de fato e de verdade. Meus amados irmãos, aqueles que estão na família do Senhor, que vivem no Senhor, não tem que esperar 18, 19, 20 anos para se tornar filhos, mas são adotados pelo processo que Cristo realizou naquela cruz para nos salvar. Fomos adotados e somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Deus, como nosso Pai, exerce a função de pai, de cuidado, de proteção, de educação, de exortação, e nos mostra o caminho que nós devemos seguir, o caminho que devemos andar. Pela sua palavra, Ele enche o nosso coração da verdadeira identidade de filho de Deus.
filho do Criador, filho do aquele que é onipotente, é onisciente, sabe de todas as coisas. A nossa identidade de filho não é medíocre, não é pequena, não é vulgar, mas é da do Todo-Poderoso, enchendo nosso coração da viva esperança. Ou quem, quando criança, nunca olhou para o seu pai, mesmo como pequeno que ele era, mas como criança, disse: olha, não mexe comigo, porque o meu pai é o mais forte pai de todos, é o mais poderoso, é o maior pai de todos, e você vai ver, eu vou contar para o meu pai, eu contar para o meu pai, você vai ver, ele vai cuidar, ele vai resolver essa questão. Olha, e hoje quando nós olhamos para o pai, que é tão pequeno, o meu pai pelo menos é pequenininho, e quando era criança era tão grande, era tão forte, era tão poderoso. Mas é um olhar de uma criança, é um olhar de uma criança. Quando nós olhamos como filhos espirituais, adotados pelo Deus eterno, não há questão que possa ser maior que o nosso Deus, não há questão que possa e é maior que o nosso Pai Celestial, Criador do céu e da terra e tudo que existe sobre a terra. Meus amados irmãos, essa impressão da criança olhando o seu pai como o fortão, e esse não sendo o perfeito, e esse não sendo, não se encaixa na questão divina, porque Deus sim é o fortão, Deus sim é o Todo-Poderoso, Deus sim é o Criador do céu e da terra, e conhece todas as coisas, e nos conhece como filhos, com essa identidade de filho, que cuida de nós. Ele exerce a função paternal, protegendo, educando, mostrando, porque o pai que ama é o pai que corrige o seu filho. Porque o pai que ama é o pai que protege o seu filho, protege a sua família. É aquele que nos fortalece a sermos guiados pelo Senhor. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Guiados pelo Espírito, o sentido aqui é governados pelo Espírito, é de governo. Você é governado pelo Espírito de Deus, você é direcionado pelo Espírito de Deus. E quer ver só como isso se encaixa a nós? É quando nós estamos em um momento de pecar, e vem aquela voz em nossa mente: olha, não faça isso, porque isso é errado, isso é pecado diante de Deus. E aí você sente aquele calafrio e fala assim: nossa, eu estou próximo, eu estou a pecar. E aí você fala: não posso fazer isso. Por mais que eu queira, por mais que exista um desejo em meu coração, eu sou governado pelo Espírito de Deus, porque eu sou filho de Deus. E eu não aceito pecar diante do meu Deus, porque eu não posso viver para me agradar, porque eu vivo agora para agradar aquele que me chamou das trevas para essa maravilhosa luz. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito do quê? De adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. E percebe que ele vai trazer esse conceito de que nós não recebemos um espírito de escravidão para vivermos atemorizados, com medo, espantados, acovardados, mas nós recebemos o espírito de adoção para dizer: Abba, Pai. E esse Abba, Pai é aquela criança pequenininha de colo que está aprendendo a sussurrar, a falar, e ela fala: papá, papá. É essa criança dependente completamente do seu pai. É essa criança completamente do seu pai que pode dizer: Pai, socorre-me. Pai, eu estou com medo. Tira esse medo do meu coração, porque eu não quero viver como outrora vivia, atemorizado.
com medo e angustiado. E ele fala que o espírito de adoção, recebemos a adoção que nos possibilita confiar no Pai. O Pai agora não é mais algo abstrato, irreal, mas é algo real para a minha vida. Eu posso ver com os meus olhos espirituais o meu Pai e pegar na sua mão como filho e caminhar com Ele. Porque Ele é o meu Pai e eu sou filho dEle. Porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. E porque vós sois filhos, nós somos filhos do Senhor. Então nós temos o Espírito do Senhor em nossa vida, porque somos filhos do Senhor. Percebe que o processo vem de adoção e depois de doação do Espírito. Nós nos tornamos filhos de Deus, e ao tornar filhos de Deus, agora nós temos o Espírito de Deus que habita em nós, que é poder, que é dínamos, é poder de Deus em nossa vida. E por isso nos dá força para aclamar, Pai querido, Papai querido. O Deus que podemos chamar de Pai. Em segundo lugar, podemos confiar em nosso Pai, porque a esperança, a expectativa da glória vindoura sustenta o povo de Deus em meio aos sofrimentos. Vejamos os versículos 18 a 27. Eu vou pedir para que a igreja leia de forma alternada junto comigo. Estarei lendo os versículos pares. Porque para mim, tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A igreja. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Amém. O sofrimento do tempo presente é reduzido à insignificância quando confrontado com a glória a ser revelada a nós no futuro. O sofrimento desse tempo, por mais que seja difícil, por mais que seja pesado, é dado ou reduzido a nada. O sofrimento do presente se torna insignificante quando olhamos para o Pai, para o nosso Pai, a promessa do que Ele nos dá e que Ele nos fortalece a continuarmos a caminhada como filhos dEle. Aquele que não é abandonado, aquele que não vai ser deixado de lado, aquele que não vai ser deixado para trás, mas que sempre vai estar do lado do seu Pai. Por mais que o pai e a mãe nessa terra pode abandonar o seu filho, o Senhor Deus Pai querido não abandona os seus filhos, sempre está do nosso lado para nos fortalecer.
Por quê? Porque as coisas do nosso presente, nem as coisas do passado, nem as coisas do futuro pegaram Deus de surpresa, o nosso Pai Celestial de surpresa. Ou nada disso atemoriza o nosso Deus, nada disso irá amedrontar a Deus, dizendo: oh, e agora o que eu vou fazer para defender o meu filho que está passando por dificuldades? Não. Toda a resposta emana do coração de Deus, toda a força emana do nosso Pai Celestial. Para quê? Para que possamos caminhar em graça todos os dias, na viva esperança, a esperança que é revelada pela confiança na fé em Cristo Jesus. E Hebreus fala justamente sobre isso. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, a prova das coisas que não vemos, ou a convicção de fatos que não se veem. Meus amados, aguardemos com a esperança que consiste na paciência e na constância no povo de Deus. Não podemos abandonar a fé, a esperança e o amor. Não podemos deixar Deus de lado, o nosso Pai querido, ou pensarmos que vamos viver de forma independente a nossa vida nessa terra. Talvez em momento de ignorância, de insensatez, podemos até pensar: na minha vida mando eu. Já sou maior, já sou de maior, já sou vacinado, né? Já tenho minha maturidade, posso mandar na minha vida. Doce engano, porque quem é filho, filho sempre será. Quem é filho do Senhor, esse não deixará de ser filho, mas esse tem o seu Pai que dá direção para a nossa caminhada. João Calvino disse o seguinte: a esperança traz consigo a paciência. A esperança traz consigo a paciência. Qual que é a paciência? É de viver esse tempo olhando para frente, olhando para o nosso Pai, que é vivo e reina para todo sempre. E Ele, com certeza, tem cuidado de nós. A glória contemplada é a ressurreição e da era vindoura. Aquilo que está por vir, aquilo que está para chegar. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. O que ele quer? Ele deseja partir para estar com Cristo, e o que é muito melhor, ou viver nessa terra servindo ao Senhor. Meus amados, o que é melhor? Estar com Cristo ou estar nessa terra sofrendo? E ele fala: eu estou pressionado a isso. Eu estou aqui numa incerteza. Meus queridos, mas para mim, o viver, o que é? O viver é Cristo e o morrer é lucro. Meus queridos, não podemos abandonar a esperança daqueles que estão no Senhor, que têm a vida eterna a partir do hoje, a partir do agora. Esses têm um lar celestial. Ele fala dessa herança, a herança do céu. Estar nessa terra, sim, o apóstolo Paulo vai dizer: olha, para mim, eu vou viver e vou me dedicar nesse lugar e vou trabalhar, mas eu sei que a minha esperança é daquele que tem o céu, é herdeiro do céu, é co-herdeiro com Cristo Jesus. E ele vai dizer: todavia, como está escrito, nem olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Não viram, não ouviram, e nem foi possível penetrar na mente do homem. Nem olhos viu, nem ouvidos ouviram, nem jamais passou na cabeça desses o que Deus tem preparado para aqueles que amam a Deus.
Meus amados, a viva esperança está à nossa volta. Como filhos do Deus Pai Todo-Poderoso, nós temos a viva esperança. A viva esperança não apenas de um resultado positivo nessa terra, não apenas um resultado que nos agrada nesse lugar. Pelo contrário, as lutas e os sofrimentos desse tempo não superam, não irão superar aquilo que está por vir. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Por quê? Pois não sabemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Ele intercede pelos santos. Esse Espírito intercede por nós. O Espírito intercede no âmago do nosso próprio coração, do nosso homem interior, de dentro para fora, porque é lá dentro que acontecem os gemidos, com gemidos inexprimíveis. Aquele que são e tem o Senhor na sua vida como filhos do Senhor, tem esse registro no seu coração, esses recebem o amor de Deus, o cuidado de Deus, através do Espírito. O Espírito sonda os corações, ele tem acesso à nossa memória, os nossos pensamentos e os nossos desejos. O que você pensa, o que você fala, o que você quer, o que você deseja, as suas memórias, tem acesso, o Espírito Santo tem acesso e conhece no mais íntimo a mente do Espírito. O Espírito Santo molda o nosso caráter e os nossos desejos para que esses sejam conformados com a vontade do Senhor, trabalhados para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Concluindo a nossa mensagem dessa noite, você é filho de Deus? Você é filho de Deus, mas você está procedendo e agindo como filho de Deus? Ou você é filho de Deus e tem andado amedrontado, com medo, angustiado? Saiba que a mão do Senhor, teu Pai, não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Clame ao teu Pai. Se você é filho de Deus, clame a Ele, busque a Ele, coloque o teu coração em Cristo, coloque o teu coração no Senhor, porque é no Senhor que nós vamos ser fortalecidos. E aí, lembramos de Romanos 8:35, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Quem pode nos separar? Nada nessa terra poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Deus é soberano, onipotente, tem todo o poder, está presente em todo lugar. Saiba que não tem lugar nessa terra que você vai estar longe do seu Pai, se Deus for o seu Pai. Mas proceda como filho do Senhor, filho do Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Não proceda como aqueles que vivem com medo, aqueles que são filhos, mais ou menos, eu sou filho mais ou menos. Ou você é, ou você não é. Se você é filho de Deus, então ande, caminhe como filho de Deus. Se você já nasceu de novo, tem essa identidade no teu coração, ama a Cristo, você tem o Espírito Santo em sua vida. Você foi batizado com o Espírito Santo no momento da tua conversão. Para quê? Para que você venha a caminhar com o Senhor, como Pai querido e como Deus da sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém, Pai.